Bom dia a todos. Vou começar falando da alegria que é estar aqui. E, às vezes assim, é normal, é alegria estar aqui. Não, não, não. É realmente uma alegria estar aqui, verdadeiramente. É, nada melhor para uma pessoa como eu, que se dedica à filosofia, ao pensamento, e especificamente dentro da filosofia, dentro dessa área do pensamento, tem como foco principal a educação, falar para secretários municipais de educação. Então é muito feliz para mim, é muito feliz, porque a capacidade de desdobramento que tem uma palestra como essa não pode ser maior. Né? É o lugar certo para estar. Então aqui é o melhor lugar em que eu poderia estar, é aqui. Então eu estou realmente feliz e espero poder contribuir com a discussão e que a gente possa realmente caminhar. Eu, esse ano, e eu estou vendo aqui alguns secretários, inclusive Camaçari, né, vários secretários onde eu já estive depois da Undime do ano passado. Então, eu calculo que esse ano, de janeiro até agora, eu já falei para mais ou menos 10 mil professores. Porque eu vou um município tem 600, o outro tem 1.000, tem município que tem 1.500. Então, ao fazer as contas desse processo, isso sem contar os pedidos que eu não consegui atender em função de agenda, né? Então, gente, quem estava ano passado viu que o meu foco, o meu modo de ser, de trabalhar, talvez por vir da filosofia, mas por ser professora há 30 anos, eu comemoro esse ano 30 anos como professora, é, eu realmente gosto de fazer uma grande angular, né? A gente está há anos no nosso rame-rame, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lidando com as coisas que a gente normalmente trabalha. Então, o meu papel, e eu fico feliz, quando eu falei do resultado positivo que eu tive, é exatamente para dizer, o parabéns que eu dou não é a mim, não, que legal que eu fico, não, é a quem convida e é a quem vê, a quem de fora, como vocês, percebe que esse discurso tem um sentido, que eu tenho trazido. Esse discurso, ele só tem um foco principal, que é exatamente o que eu vou fazer aqui hoje, tendo um outro eixo do que foi um dia me passado. Hoje eu vou falar de redes, né? Mas, na verdade, é a mesma questão que é, nós precisamos, meus queridos, eu sei que vocês estão aqui porque são pessoas trabalhadoras dedicadas à educação, senão vocês não estariam aqui. Então, não é essa mais a nossa questão. A nossa questão é como a gente consegue trabalhar e ter resultado. Então, o que eu tenho feito é a grande angular. É a gente sair do nosso cotidiano, do dia a dia imediato, e olhar de uma maneira mais ampla. Né? Nós vivemos uma sociedade globalizada, esse é o tema de hoje. Então, ao elevar esse foco da discussão, trazer uma visão mais ampla, a gente consegue se libertar de alguns hábitos que a gente considera normais e naturais, porque eles se repetem há centenas de anos na educação mundial brasileira, não apenas brasileira, internacional, mundial. Perceber o que nisso é hábito, é mania, e que a gente acha que é assim mesmo, né? O que a gente de fato pode transformar nesse processo do que a gente está errando. E também permitir, através de uma visão grande angular, novas possibilidades de ação, né? Novos encontros, novas correlações de força que a gente pode fazer. O centro, ainda antes de entrar no tema específico de hoje, o centro dessa discussão é que existe professores secretários, né? A maioria de vocês, professor, eu falei professor, mas sei que são secretários, mas 99% já. Felizmente, eu sei que hoje no Brasil a grande maioria dos secretários tem um vínculo factual com a educação, já não foi isso em outras épocas. Isso é uma alegria muito grande que eu sinto em cada município que eu vou. Então, tem gente, eu não vou apontar isso hoje definitivamente, mas assim, a gente já falou isso na outra, um dia e tal. Tem algumas questões em políticas públicas que são o pulo do gato. São questões que, ao mexer naquele ponto, você desdobra uma série de outras questões. Então, fazer política pública, isso eu já estou começando a abrir para o nosso tema, né? Eu sou especialista em políticas públicas, né? Fiz esse curso há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, nós estávamos em políticas públicas a partir das questões específicas, que é, se eu tenho, por exemplo, em política de educação, em política de saúde, né, para sair um pouco do nosso foco, eu discuto, por exemplo, o atendimento em pronto-socorro. Aí eu pego pronto-socorro e crio uma ação para pronto-socorro, atendimento de emergência. Quando eu penso em enfermeiros, aí eu já trato. Isso era o que a gente fazia antigamente. Hoje,
com as novas mídias e com isso com a palestra que eu vou trazer para vocês, que com a transformação do mundo, porque é o mundo que eu tenho trazido nessa grande angular, eu não posso, como um secretário de saúde, discutir pronto-socorro. Eu tenho que discutir tudo ao mesmo tempo, porque uma ação se conecta com a outra, que se conecta com a outra, que se conecta com a outra. Eu tenho que pensar a saúde do meu município. Como elaboração de política, estou falando de saúde exatamente para não falar de educação, por enquanto. Quero dizer, o que eu vou dizer para vocês não diz respeito à educação. O meu debate de hoje a minha discussão de hoje poderia ser para qualquer serviço público, porque eu vou falar da relação das diversas ações que hoje se compõem como rede, né? Então, quando eu penso a saúde do meu município, eu penso a saúde inteira. E aí eu faço um plano para a saúde inteira, em que uma ação tem que contribuir com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Se não é isolado, senão não faz sentido. Vamos voltar para a educação. Aí a gente percebe o seguinte, por exemplo, filosofia no ensino médio. Um grupo de pessoas acha que filosofia é importante. Todo mundo acha, mas um grupo de pessoas resolve brigar por isso e se estruturar nisso. Muito bom, claro que tem sentido. Só que quando a gente cria uma lei que determina que a filosofia deva entrar como matéria obrigatória do ensino médio, será que a gente está analisando o que é o ensino médio? Ou a gente está apenas fazendo um arremedo, como é que fala isso? Remendando, né? Costurando. Então, nós não podemos mais colocar remendo. Nós não podemos. Eu, sinceramente, não acho. Isso é minha área, é uma impressão, eu não tenho estudo para dizer isso, mas eu não acredito que a entrada da filosofia no ensino médio tenha, de fato, feito grande favor para o ensino médio, mudado grande coisa. Porque nós mantivemos a fragmentação das disciplinas, nós mantivemos uma estrutura acadêmica velha, nós mantivemos um modo de relação, de gestão, continua o mesmo, tudo é igual. Então, a filosofia entra onde? Entra numa sala de aula em que o aluno não ouve. Que diferença faz se é filosofia, se é arte, se é psicologia, se é... Tem faz a mínima diferença. Ou nós pensamos a educação como um todo, ou não pensamos. Da mesma maneira, o salário. O salário é uma das questões. Não adianta você... vamos aumentar o salário. Você pode aumentar o salário. Você pode colocar os seus professores ganhando 20 vezes o que eles estão ganhando. Não vai mudar. Nada. Não é isso que muda. Agora, quando você pensa em salário, claro que você tem que pensar no salário. Claro que você tem que pensar no salário, mas o salário vem junto com tudo. Então, primeiro ponto, que eu vou fazer um discurso bem estruturado, eu vou falar do mundo para vocês, do que significa passagem de uma sociedade em linha para uma sociedade em rede. Mas antes eu quero provocar o interesse de vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Né? Isso aqui não é apenas um discurso filosófico, é discurso de uma pessoa apaixonada, que já falou para 10 mil professores. Por que eu pedi hoje que tivesse um debate? Porque é para mim o debate, não é para vocês. Cada vez que eu vou no município, as perguntas me ensinam e me dizem assim, professor, adorei o que você falou, mas aqui no meu município é assim. Eu falo, obrigada, porque eu já levo mais um conteúdo. Por que eu estou conseguindo falar para vocês? Depois da Undime do ano passado, falei para o Concede, falei já 2 vezes para o Concede e essa segunda para a Undime. Por quê? Porque eu trago aqui hoje todos os municípios onde eu passei. Camaçari, por exemplo, foi um deles. Então, eu trago os municípios. Então, eu estou aqui, não sou eu que estou falando. Quem está falando aqui para vocês é alguém que tem o rastro em si dos lugares onde passou. Aí a gente começa a falar em Brasil. Aí você começa a falar em educação. Porque cada lugar tem sua realidade, tem seu modo de ser e tal. Mas tudo isso deve se conectar. Então, ponto 1, para a gente poder se entender. Não se faz mais política pública, nem educação, nem nada de forma fragmentada. A sua ação, por melhor que seja, secretário, vai para o lixo. O seu esforço vai para o lixo. Você concentrou tudo na reforma dos prédios, você concentrou tudo no salário dos professores, você concentrou tudo que você... Não. É um pouquinho para cada coisa e as coisas se conectando e se relacionando. Mas não é só isso, não. Temos graves problemas.
Eu participei da reformulação curricular no Espírito Santo. Eu fui a consultora sênior da reformulação. Eu estive presente o tempo inteiro nas discussões, em sala de aula. Tínhamos um representante por escola para discutir a reformulação curricular. Quando a gente chegou no impasse fundamental, sabe o que a gente encontrou? A gente encontrou o seguinte: quem cuida de biblioteca é quem? Não é a educação, é a cultura. Quem cuida do centro cultural e do museu não é a educação, é a cultura. Mas centro cultural, museu e biblioteca pública é fundamental. Ah, peraí, vamos chamar então os secretários de cultura e também chamamos do meio ambiente para poder a gente criar um vínculo para que as pessoas... Aí sabe o que aconteceu? Vocês sabem do que eu estou falando melhor que eu. Nós ficamos um ano tentando fazer um convênio que não conseguimos. Não pode repassar verba de uma secretaria para outra. Então, no modo de gestão pública do Brasil, existe um impedimento que a gente dê a mão entre secretários, gente. Então, como é que a gente vai trabalhar em rede se a gente não pode um secretário se linkar a outro? Porque a educação no nosso município, no estado, na verdade, do Espírito Santo, na época, tinha um orçamento infinitamente superior da cultura. Então, nós tínhamos a verba e precisávamos investir em cultura para que a nossa educação crescesse no Espírito Santo. E não podemos fazer isso, nem com todo o esforço de procuradores que tentaram, advogados, tentando encontrar uma brecha, e foi dificílimo fazer esse convênio, porque não é possível repassar verba. Então, vamos começar do primeiro ponto. No Brasil, a estrutura da gestão, a gestão pública no Brasil, ela é construída de uma maneira fragmentada, tá? Em que a ligação entre as diversas instituições é praticamente impossível, né? Então, nós somos feitos para cuidar só do nosso quinhão, né? Do nosso cantinho e tal. Bom, então, como é que o professor faz em sala de aula? O professor entra para dar aula de matemática, e eu brigo muito com eles, e eles estão me ouvindo, eu tenho certeza, porque eles aplaudem de pé, eles gostam do que eu estou dizendo. Eu falo, professor de matemática? Não, você não é professor de matemática. Matemática é a razão técnica que te coloca aqui. Você é professor do aluno. Você é professor do ser humano. Matemática é o motivo para provocar o nosso debate. O conteúdo é o meio, não é o fim. O fim é a formação de um cidadão capaz, culturalmente, eticamente, existencialmente, humanamente, todos os sentidos. E nós perdemos essa noção. Então, nós temos uma escola fragmentada, que começa na universidade. O problema da educação brasileira começa na universidade. O maior problema da educação brasileira é a universidade, que não é tocada. Então, olha a rede aí, para eu começar a minha questão. Olha a rede aí. Como é que a gente monta uma rede? Se educação no Brasil é só educação básica, vocês já repararam isso? Quando diz assim na televisão, educação não vai bem, ninguém pensa em universidade, parece que não é educação, não. Universidade é o castelo dos deuses, né? Então, não há conexão. O professor do ensino básico vem da universidade. Então, nós temos, primeiro, como política pública, que pensar em discutir politicamente e como modo de gestão em encontros fundamentais como esse aqui, gente. Esse é um encontro fundamental. Nós tínhamos que ter aqui, não sei quantos professores tem no Brasil, quantos secretários tem no Brasil. Quantos tem? Alguém? Mais de quanto? Mais de 5.000. Nós tínhamos que ter pelo menos 4.000 pessoas aqui. Porque é fundamental esse encontro. Ele faz com que a gente identifique os problemas que a gente tem em comum. E nós temos alguns. Precisamos aprender a lidar com as instituições federal e estadual. Nós que somos município. Nós temos que melhorar a vinculação entre o município, o Estado e a União. Se isso não acontecer, não há educação. Não existe. Porque sabe um sistema de irrigação? Né? Tem um filme de criança que é todo assim, os minimóis, sei lá, é uma brincadeirinha de desenho animado, de miniatura, né? Então, tem os grandes e os pequenininhos. Então, tem um sistema de irrigação muito bonitinho. Eu falo, gente, é exatamente isso que a gente precisa, que é, se você tem o Estado, a União, e ela se relaciona com o governo, né, e o Estado e o município, a gente tinha que ter um sistema como da irrigação, sabe, das veias, que ele um pingo que você solta aqui, tinha que chegar imediatamente a todos os lugares como comunicação, gente. O ganho que um município tem, seu município, teve inovou numa determinada área, teve um excelente resultado,
Isso tem que imediatamente, boas práticas, cair lá em cima e fazer assim, ó, brrr, e todo mundo tem que saber. A gente não tem isso, a gente não tem isso. Então, nós não temos um sistema educacional. Nós temos pedaços colados de coisas que não fazem um corpo em um conjunto. Agora vocês entendem por que a Undime me convidou para falar sobre esse tema. O tema é rede. O tema é, existe uma necessidade da rede? Não é porque a internet, eu vou falar da internet, mas não é por causa da internet, não. Existe uma necessidade de valorizar a rede porque eu não estou aqui como Viviane Mosé. Eu tenho que ter um nome, né? Ele tem que me chamar, ele tem que ter um nome para mim, então meu nome é Viviane Mosé. Não, eu estou aqui como mãe, que eu tenho filho, eu estou aqui como pessoa, eu estou aqui como cidadã, eu estou aqui como professora, eu estou aqui como tantas coisas. E essas coisas me identificam com toda a sociedade. Hoje, na CBN de manhã, a discussão foi, o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais reprova no Brasil. E o Brasil é um dos que mais reprova no mundo, né? Aí eu falei, gente, a gente pode ver essa notícia assim, como vai mal, né? Como nossos alunos, péssimos alunos, todos reprovados. Você pode pensar isso. Ou você pode pensar o seguinte, será que reprovar o aluno não é uma saída fácil? Quem está reprovado é a família, é a comunidade, é o município, é o Estado, é a União. Mas ninguém reprova o Estado, a União, a família, até as empresas privadas estão reprovadas. Não tem, todo mundo está reprovado com esse resultado ruim. Mas não, a gente reprova o aluno e a gente exclui o aluno. Esse é péssimo, ele não merece. E como diz uma mulher, uma senhora moradora de rua, para mim, a escola não serve para os meus filhos porque meu filho é tudo burro. Que isso, senhora não fala isso? E ela diz, é sim. E realmente eu descobri depois que os filhos têm problemas cognitivos graves, a maioria nem conseguiu ler, mas a gente sabe que toda criança pode ler, né? Mas enfim. Aí a resposta dela é, meus filhos é tudo burro, nenhum conseguiu entrar na escola. E a senhora sabe, né? A escola só gosta de quem sabe. Essa mulher me fez vir aqui, porque a escola tem que gostar de quem não sabe. A gente exclui porque a gente trabalha fragmentado, a gente não trabalha em rede.